Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre compostos orgânicos, a diferença deles com compostos inorgânicos, como é que tudo isso está dividido lá dentro da química orgânica. Se vocês lembrarem, eu comentei com vocês que o enfoque do nosso terceiro ano nos estudos de química é a química orgânica. Então vamos entender um pouquinho sobre essa história de como é que surgiu essas diferenças, tá? Para isso, vou contar para vocês então o momento histórico onde elas foram identificadas, essas definições. Então era lá em 1780, né, ou seja, século XVIII, né, começou pela primeira vez a ter essa diferenciação do que era um composto orgânico de um composto inorgânico. Lá nessa época, o que vocês diziam? Bem, um composto inorgânico era tudo que vinha dos minerais. Por exemplo, se eles extraíam ouro, ferro, né? Então esses produtos, né, vindos dos minérios, eles consideravam que aquilo eram compostos inorgânicos, e tudo que vinha dos organismos vivos, a gente podia dizer que eram compostos orgânicos, ou seja, extratos, né, plantas, fauna, flora, enfim, tudo isso que viesse de seres vivos, a gente naquela época dizia que era composto orgânico. Mais ou menos nessa mesma época, onde existiu essa definição, Lavoisier fez também seus estudos dentro dessa linha de pesquisa e conseguiu identificar que tudo que a gente chamava de composto orgânico tinha a presença do átomo de carbono, né? Então, começando a pesquisar, se viu bem esse extrato dessa planta, o que é composto? Tem carbono, né? Enfim, eles foram fazendo vários estudos do que eles estavam chamando de orgânico e foram vendo que eles tinham todos eles em comum essa presença do carbono. Bem, se continuou os estudos, né? A gente tinha ainda essas definições. Existiu aí então uma teoria oficialmente intitulada em 1807 lá por Berzelius, que era o que ele chamou de teoria da força vital. O que era? Bem, ele não sabia explicar bem o que formava um composto orgânico, mas ele dizia que precisava alguma força de vida, alguma força vinda de dentro dos seres vivos para transformar e obter um composto orgânico. Por exemplo, eles já tinham conhecimento do composto que se chama ureia. O que é a ureia? Né? Uma substância presente, por exemplo, na nossa urina. Então eles achavam que não dava para a gente conseguir fazer ureia se não fosse através de um ser vivo. Então, se eu precisava ter a ureia, eu tinha que extrair ela da urina de um animal, uma urina de um ser humano, porque dessa forma era feita essa obtenção do composto orgânico. Só que essa situação foi caindo por terra quando se começou a fazer síntese em laboratório, né? Então, em 1828, Euler foi o cientista que pela primeira vez, justamente com a ureia, fez em laboratório uma síntese de ureia a partir de um composto mineral. Ou seja, ele não precisou usar, por exemplo, a urina de um animal para conseguir ter uma ureia pura. Então, aquela teoria que dizia que tinha que ter uma força vindo de um ser vivo, uma força vindo de um animal, de uma planta, para conseguir fazer um composto orgânico, caiu por terra. Não era bem assim, a gente podia fazer em laboratório, através de compostos que não vinham de seres vivos, ter uma síntese de composto orgânico. Bem, não preciso nem dizer para vocês, então, que de 1828 para cá, a síntese orgânica foi um ramo que só cresceu, né? Então, cada vez mais foi feito compostos orgânicos em laboratório. Um grande exemplo disso é a indústria farmacêutica, que, né, incansavelmente faz pesquisas e mais pesquisas sobre compostos orgânicos novos, com novas propriedades farmacêuticas, né? Então, tudo que a gente tem que pensar aí de remédio sendo feito são compostos orgânicos, né, bem elaborados, feitos com síntese, né, em cima de todos os estudos que a gente tem sobre a química orgânica atual. Bem, então espero que com esse vídeo eu tenha conseguido falar um pouquinho para vocês, né, de onde é que surgiu essas diferenças, e nas próximas aulas a gente vai então explorar um pouquinho
de o que é esses compostos orgânicos, como é que esse carbono reage aí, né, se comporta dentro desses compostos e faz justamente esse ramo da química, que é o ramo da química orgânica, ser tão amplo, ser tão explorado para a gente estudar e ter tanta aplicação, certo? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!